Só em Jesus encontramos perdão e salvação para a nossa vida. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Isaías 43, 25. Imagine-se com uma dívida pendente, uma conta a ser saldada com a justiça, quando, de repente, sua ficha é limpa. Pense em todas as suas dívidas desaparecendo, ao verificar seu cartão de crédito e financiamentos e perceber que estão completamente quitados. Imagine que alguém pagou todas essas contas para você. Foi exatamente isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele pagou uma dívida que era nossa. Ele pagou o preço do pecado que era nosso. Levou sobre si as nossas dores e transgressões. Embora os pecados tenham sido pagos por Jesus na cruz, essa verdade só permeia nossa vida quando acreditamos e reconhecemos Jesus como Salvador e Senhor. Ao quebrar todo o nosso orgulho, reconhecer nosso pecado e admitindo que precisamos do seu perdão. Tudo o que o diabo quer é levar-nos a uma cegueira espiritual, a ponto de não enxergarmos o caminho, mantendo-nos sujos e sobrecarregados pelo pecado. Mas hoje você tem a oportunidade de viver uma nova vida, livre de todo o pecado, limpo de toda a imundícia, convicto do seu propósito em Deus. Viva em santidade e adore aquele que merece todo o louvor e toda a glória. Considerando a grande obra de Jesus por amor a todos nós, hoje podemos ser o sal da terra e a luz do mundo para aqueles que ainda estão nas trevas. Assim como Deus Pai quer aliviar seu fardo porque o ama incondicionalmente, Ele também deseja vê-lo livre de todas as amarras para que possa fazer a diferença onde estiver. Faça a melhor escolha. Entregue-se totalmente a Jesus, reconhecendo os seus pecados, e receba o perdão e salvação. Trilhe, então, uma nova caminhada em novidade de vida. Você não é o seu pecado e a sua circunstância. Você é um filho amado de Deus Pai. Palavra-chave de hoje: perdão. Leitura bíblica, João, capítulo 1. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que, por meio dele, todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: Este é aquele de quem eu disse: Ele vem depois de mim, mas é
mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente: "Eu não sou o Messias." Eles tornaram a perguntar: "Então, quem é você? Você é Elias?" "Não, eu não sou", respondeu João. "Você é o profeta que estamos esperando?" "Não", respondeu ele. Aí eles disseram a João: "Diga quem é você, para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo?" João respondeu citando o profeta Isaías: "Eu sou aquele que grita assim no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar." Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João: "Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza?" João respondeu: "Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele." Isso acontece no povoado de Betânia, no lado leste do rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: "Aí está, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Eu estava falando a respeito dele quando disse: "Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia." Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: "Eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi isso e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus." No dia seguinte, João estava outra vez ali, com 2 dos seus discípulos, quando viu Jesus passar, e disse: "Aí está o Cordeiro de Deus." Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então, Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: "O que é que vocês estão procurando?" Eles perguntaram: "Rabi, onde é que o Senhor mora?" Rabi quer dizer mestre. "Venham ver", disse Jesus. Então, eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido falar a respeito de Jesus, e por isso o havia seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: "Achamos o Messias." Messias quer dizer Cristo. Então, André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: "Você é o Simão, filho de João, mas, de agora em diante, o seu nome será Cefas." Cefas é o mesmo que Pedro, e quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir,
foi procurar Filipe e disse: Venha comigo. Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. E é Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: E será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Filipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: Aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Jesus respondeu: Você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Só para que você saiba, a versão da Bíblia que eu estou lendo é a Nova Tradução na linguagem de hoje. Existe uma certa diferença nas nuances em algumas palavras que estão nessa tradução, comparado a outras versões anteriores a essa. O motivo de eu usar esta versão é porque foi essa versão que o Pai colocou na minha mão. Então, eu resolvi usar esta versão também porque muitas pessoas não entendem as versões anteriores, a maneira de se escrever das versões anteriores. Isso gera um pouco mais de explicação. Porém, não tira a verdade da Bíblia, não tira o contexto da Bíblia, não tira o contexto da história. Uma coisa é a gente entender o texto para entender o contexto, porque texto sem contexto vira pretexto, então nós precisamos entender sempre. Então, antes de ler essa parte da Bíblia, eu sempre me certifico de que essa versão, o que diz nela, a maneira que é dita nela, está correspondente às versões anteriores ou até mesmo a versão em hebraico, ou no caso do Novo Testamento, a versão em grego, tá bom? Então, fiquem tranquilos, de repente você já leu a Bíblia e fala, João capítulo 1 não usava exatamente essas mesmas palavras. Não usava exatamente essas mesmas palavras, porém, nessa versão aqui, na nova linguagem, na linguagem de hoje, no caso, é mais para, vamos dizer assim, para as pessoas mais jovens hoje em dia entenderem um pouco melhor o que está escrito aqui. Não é uma versão que está roubando todo o contexto do texto. Fiquem tranquilos com isso, tá? Muito obrigado, tenham um ótimo dia e que Deus o abençoe.